Amados irmãos, amados amigos, que a bondade e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações, em nossas vidas, e que o Espírito Santo esteja em nossos corações, dirigindo as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, os santos dizem: Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, amados amigos, o estudo hoje é sobre o poder da oração. É muito importante nós orarmos, pois dificilmente nós fazemos o que nós iremos relatar hoje. Porque em qualquer lugar que nós estivermos e não estivermos em comunhão com Deus, estamos em perigo. Estamos em perigo porque estamos num ambiente hostil, um ambiente que pertence ao príncipe deste mundo. Qualquer lugar, até no nosso lar. Se nós não estivermos em comunhão com Deus, estaremos sujeitos a tentações, não é? A proximidade, a aproximação, a presença do inimigo de Deus. Portanto, se faz necessário nós estarmos em oração. Em oração para que possamos sermos felizes a todos os momentos da nossa vida. É muito importante que nós estejamos sempre em oração, né? A Bíblia nos diz que orai sem cessar. Orai sem cessar. Esta é a ordem de Deus. Esta é a ordem divina. Portanto, se faz necessário que nós estejamos realmente cheios do poder do Espírito, para que possamos estar em comunhão com Deus e abastecidos no coração pelo Espírito Santo de Deus e ao nosso redor pelos anjos do Senhor. Portanto, devemos viver em oração, em constante oração, porque a oração nos forma, não é? Nos faz estar em comunhão com Deus, diretamente com Deus. Em 1 Tessalonicenses, porque eu tenho dito, mas vou repetir agora com o número do versículos, né? Versículo 5, capítulo 5, 17 a 19 nos diz: orai sem cessar, não é? Orai sem cessar. No 18 ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, que o Espírito esteja constantemente em nós. E como nós podemos ter o Espírito constantemente em nós? Em oração. Você vai sair de casa: Senhor, vou sair, vem comigo, entra em meu coração, determina os teus anjos que acampem ao meu redor. Leva-me, Senhor, livrando-me de todo mal, de todas as perseguições, de todas as interferências malignas que porventura encontre no caminho. E traze-me de volta, Senhor, para a honra e glória de teu santo e excelso nome. E então você sai. A oração, meu irmão, é uma das práticas pouco usadas por quase a totalidade dos nossos irmãos, e a oração tem poder. A oração tem poder quando é feita pelo justo. O justo tem muito poder na sua oração. E por isso nós estamos em oração constantemente, para que sejamos diante da face de Deus justo e mereçamos a confiança de Deus. Quanto mais você se santificar, mais vão falar, vão criticar você pela santidade, pela busca da sua própria perfeição, porque não tem a capacidade espiritual, nem discernimento espiritual, de distinguir
o ambiente em que nós nos encontramos, quando não no culto na igreja. Até no culto da igreja existe interferência. Você vê constantemente pessoas conversando no culto. O pastor está pregando e a pessoa conversando, o irmão está orando e o irmão está orando, está conversando. Então é preciso nós, cada um por si, porque nós somos responsáveis por nós. Nós não temos nenhuma responsabilidade com os outros. Só nós mesmos é que podemos responder por nós. Portanto, meu amado, é preciso que nós estejamos constantemente em comunhão com Deus para que possamos, dentro de nós, estarmos santificados, purificados pelo Espírito Santo de Deus, não é? Em João capítulo 14, versículo 13 e 14, nos diz: vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Em João 14, 14, ele diz: sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu o farei, em oração. Vai num ônibus, saiu de casa, orou, saiu de casa, está na parada do ônibus, Senhor, graças a Deus. Honra e glória ao teu nome, Senhor, por ter chegado aqui, a parada do ônibus em paz, em santidade. Continua comigo, ó Deus. Tomou o ônibus, apanhou o ônibus, cumprimentou os amigos, conhecidos, onde ficarem em pé ou sentado, não está conversando. Ora, Senhor, leva, abençoa este ônibus, abençoa estes passageiros. Não te afaste de mim, Senhor. Continua, não desvia os meus pensamentos. Santifica a minha mente, o meu coração e os meus olhos. O pecado vem pelos olhos, que contaminam a mente, né? Que contaminam a mente, que vai para o coração, depois para todos os músculos e nervos e o tato. Então é preciso que nós estejamos nos santificando a cada momento diante da face de Deus. No João, ou melhor agora em Jeremias capítulo 29, 12, nos diz: sem oração, pessoal, não é possível crescer. Preste bem atenção. Sem oração, irmãos, não é possível crescer de fé em fé e se tornar um bom imitador de Cristo. E disse: nós oramos porque queremos conversar com Deus. Entenda isso. Quando nós estamos orando, estamos conversando com Deus e Ele está de ouvido atento a nos ouvir. Buscai primeiramente o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Naqueles dias, irmãos, quando nós estamos em oração, clamaremos e Ele nos responderá. A oração, Ele nos ouvirá. Porque é uma conversa entre você, pecador, e Deus, o seu verdadeiro Deus. Em Mateus 7,7 ele nos diz: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e acharão. Este é o Deus verdadeiro que nós servimos, que está em cada um de nós. Isso serve a nós como alerta, como despertamento para estarmos em constante oração e pecando o mínimo possível que nós possamos pecar. Continuaremos pecadores, embora a Bíblia nos diz que nós somos santos, não é? Lá em, se não falar de memória, é Coríntios, que diz que, versículo 6, e capítulo 2 ou 3, não estou bem, mas o irmão procura que encontra, diz que os santos, né, julgarão. Mas que santos nós iremos julgar? É aqueles que a Bíblia chama de santos, que somos nós. Nós pecamos na igreja, é feito um concílio, criado uma comissão de diaconal para se julgar aquele irmão. E às vezes até a igreja, o plenário da igreja.
É o julgamento que a Bíblia nos fala, para que o juiz iníquo não venha nos julgar. Se nós tivermos conflito com outro irmão, procuremos a igreja para que a igreja consiga conciliar antes de irmos a um juiz. Às vezes é necessário ir a um juiz, mas na maioria das vezes o próprio núcleo da igreja santo pode ajudar e resolver. Portanto, vou repetir em Mateus capítulo 7, versículos 7. Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta se lhes abrirá. Portanto, a porta está aberta para você. Você está conversando em oração com o verdadeiro Deus. Em Marcos, capítulo 11, 24, ele nos diz: digo-lhes que, se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Muitas das vezes nós não recebemos um pedido. Já aconteceu comigo, porque não era bom para mim, ia me fazer o mal. Deus não me deu. Mas outros que às vezes chegam sem eu pedir. São tantos os pedidos, Senhor, que eu faço, que não sou atendido, e outros que sou atendido. Entendeu? Eu não peço riqueza, mas eu peço ter uma vida que eu possa ajudar aos outros, com o coração, com a alma, com o espírito, com o corpo, com todo o potencial que eu tenha no momento, ajudar. Sem nenhum interesse, sem nenhum interesse financeiro, físico, entendeu? Porque é de mim. Quando vejo uma criança necessitada, o meu eu, o meu espírito, a minha alma chora. Porque Mateus 20 nos diz: se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Portanto, orai sem cessar. Orai com fé, com resignação, em busca da própria sua perfeição, da nossa perfeição. No livro dos Salmos, no primeiro Efésios, capítulo 6, versículo 18, nos diz: orem no Espírito, em todos os momentos e ocasiões. Vejam bem, todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Nós temos que orar uns pelos outros, buscando a nossa perfeição e suplicando pela perfeição dos irmãos, para que possamos ser compreendidos e não mal entendidos. Certa feita eu preguei numa igreja dizendo que o católico não é cristão. E depois uma irmã subiu ao altar para rebater, dizendo que não, que eu estava errado. E que o cristão, o católico é cristão. Mas como pode ser cristão um católico que se curva diante de uma igreja, de uma imagem? Um cristão que carrega um santo nas costas, que cai e se quebra? Como pode? Como pode um cristão orar a Maria, a Pedro, a João, esperar a santificação de Maria, se o Senhor diz só Ele é o mediador entre Deus e os homens, que somente Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao céu ou ao Pai senão por Ele. Então não pode ser cristão. O cristão tem que seguir os passos de Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aí sim, você é realmente um cristão. É seguir a palavra de Deus. Né? Muitos pastores até, mas dizem, segundo lê o versículo tal, segundo o Evangelho de João. O Evangelho não é de João. O Evangelho é de Cristo. Cristo ditou e eles escreveram. Então tem que se dizer o seguinte: foi lido no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, versículo tal, capítulo tal, versículo tal.
para que nós estejamos corretos em tudo diante da face de Deus. Quando nos ajoelharmos à igreja, nós temos que estar de frente para o altar. O irmão entra na igreja e dá as costas para orar para o altar. Onde é que está o Cristo? A Bíblia nos diz que os homens no princípio do Evangelho entravam de frente, já iam orando, entrando no templo. Lá na frente oravam e saíam, voltavam de costas. Não davam as costas para o altar. A frente é para o altar, é ali que está o Espírito Santo de Deus. Não tem nada que orar de costas para o altar. Orar de frente, olhando para o Espírito Santo de Deus. São erros que existem na igreja que precisam ser corrigidos. Então, meu irmão, faz necessário que nós nos levantemos com amor para esclarecer, para tirar as dúvidas, que ser cristão é seguir a Cristo, os passos de Jesus. Em meus passos, o que faria Jesus? É uma pergunta que você pode fazer. Existe até um livro escrito, eu já li, mas faz muitos anos. Então, os meus passos, eu procuro imitar os passos de Jesus. Me olho no espelho e pergunto, em que eu errei, Senhor? Mostra-me, para que eu possa me corrigir e amanhã não errar mais. Mas não adianta, eu sempre erro, porque há sempre um inimigo, qualquer vacilação sem oração, ele nos ataca. Qualquer brecha que nós abrimos, ele procura nos destruir. E é preciso vivificar em Cristo Jesus. É preciso nos transformarmos cada vez mais na graça e na paz de Jesus. Se faz necessário que sejamos revestidos do poder e da glória de Deus, para a honra e glória do seu santo e excelso nome. Meus amados, dai glória a Deus pelo esclarecimento. Espero em Deus que você ouça essa mensagem, esse estudo, até esse final, para que possa ser devidamente esclarecido, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue te abençoando abundantemente. Em nome do Senhor Jesus, os santos dizem amém. Em nome de Jesus, amém.